Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos neles, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram, e saltando ele pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Versículo 9, e todo o povo viu andar e louvar a Deus. Agora verso 16, diz assim: e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele, deu a este, na presença de vós, esta perfeita saúde. Verso 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Amém? Como eu falei, é uma leitura um pouco extensa. Eu anotei aqui no meu telefone aqui as 8 marcas para não esquecer de nenhuma. É uma leitura um pouco extensa, mas nós vamos extrair daqui algumas marcas de uma igreja verdadeira, que Deus me mostrou, que eu identifiquei lendo o texto, com o auxílio do Espírito Santo, é claro, né? Porque Ele é o nosso professor. A Bíblia diz, né, que quando o Espírito vier, Ele vos ensinará todas as coisas. O Espírito já veio e Ele está aí nos ensinando. A gente lê a palavra e Ele vai lá e nos mostra aquelas coisas que às vezes, né, a gente lê e não consegue enxergar. Por quê? Porque o Espírito não quis revelar para ti naquele momento. Aí Ele vai lá e revela para outra pessoa. E se a gente for ler esse texto aqui, a gente vai identificar diversas outras coisas, diversos outros aprendizados que Deus não mostrou para mim, mas pode mostrar para você. Então aí está a importância de nós lermos a Bíblia com a ajuda do Espírito Santo, pedindo, orando para Ele: Senhor, me ensina a palavra, porque eu quero aprender ela, e Deus vai te mostrar e vai revelar para ti os mistérios que tem na palavra. Amém? Gente, esse texto aqui, escrito por Lucas, ele é uma transição do que aconteceu no capítulo 2. Lucas, ele vem escrevendo o livro de Atos, e ele já tinha escrito primeiro o Evangelho, né? Ele escreveu o Evangelho de Lucas para Teófilo, e aí agora ele escreve este livro de Atos também para Teófilo. Os teólogos dizem que é uma obra composta por 2 volumes, e ele começa a escrever, e no primeiro capítulo e no primeiro versículo ele já começa dizendo assim: porque eu escrevi, ó Teófilo, o primeiro tratado, acerca do que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar. Então Jesus, ele era alguém que ensinava pelo exemplo e ensinava pela palavra. Jesus fazia e Jesus ensinava também com palavras. E aí Lucas, ele vem escrevendo, e um momento ali, a partir do momento que Jesus ressuscita, depois de Jesus ter morrido, padecido por nós, depois de ele ter ressuscitado, ele ficou com os discípulos 40 dias, 40 dias falando coisas concernentes ao reino do céu, 40 dias falando de coisas que aconteceriam logo depois daqueles dias, e Jesus vai prometer algo para eles que na verdade já havia sido prometido desde o Antigo Testamento, que era a promessa, a grande promessa que eles estavam esperando, do batismo com o Espírito Santo. Batismo esse que acontece no capítulo de número 2, nós vemos relatado no capítulo de número 2, a Bíblia dizendo, que cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos como a gente está aqui,
A gente está reunido no mesmo lugar. Eles estavam reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e veemente que encheu a casa aonde eles estavam. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Então olha só, aqui a gente tem um aprendizado. Não é esse o foco da mensagem, mas eu vou falar esse aprendizado aqui, que é interessante para nós entendermos. A Bíblia diz que eles estavam assentados quando veio esse vento impetuoso e veemente. Ou seja, eles não estavam orando. Por quê? Porque o judeu ele ora de duas maneiras. A primeira maneira que o judeu ora é de joelho, com a cabeça no meio dos joelhos e as mãos erguidas para o céu. Ou o judeu ele vai orar em pé, com as mãos erguidas. A Bíblia nos mostra que eles estavam assentados quando o Espírito Santo de repente quis descer sobre eles. E o aprendizado é que o Espírito ele não vai vir quando eu mandar, quando eu ordenar, quando eu disser, quando eu orar e mandar o Espírito vir. Não, sabe por quê? Porque eu não sou o Senhor do Espírito. O Espírito é Senhor na minha vida. Sabe quando é que ele vai vir? Quando no meio da igreja, aonde nós estivermos reunidos, estiver todos no mesmo propósito, todos no mesmo intuito, e ele se agradar de nós, então ele vai vir sobre a nossa vida e vai nos encher do seu Espírito para fazer a vontade dele, conforme foi ali naquele texto. Porque o Espírito desce e dá para eles ali a condição de falar em outras línguas. Concede para eles isto. Eles falavam em outras línguas conforme quem oferecia, quem dava para eles as línguas? O Espírito. O Espírito é quem concedia para eles falar aquelas línguas ali. É um milagre maravilhoso que acontece. O Espírito desceu. Do capítulo 2 para o capítulo 3, a gente não tem como saber quanto tempo foi, se foi no outro dia, se foi no outro mês, se demorou meses, se demorou semanas, nós não temos como saber isso, porque ele começa o texto do capítulo 3 dizendo, Pedro e João subiam, ele não diz no outro dia, ou ele não dá uma referência, então não tem como saber isso. O importante de nós sabermos é que Pedro e João estavam subindo para o templo, e eles estavam subindo para o templo com um objetivo traçado, um objetivo específico já pronto, programado no coração deles. Qual era o objetivo? Era orar. Esse era o objetivo deles. Eles subiam ao templo na hora nona. Que hora era a hora nona? 15 horas da tarde. Esta era a hora nona, no nosso relógio, 15 horas da tarde. Por quê? Porque o judeu ele tinha por tradição, o judeu tinha por tradição de orar 3 vezes ao dia. O dia do judeu começava às 6 horas da manhã, terminava às 6 horas da tarde. Eles tinham 3 momentos de oração. O primeiro, às 9 horas da manhã. O segundo, ao meio-dia. E o terceiro, às 15 horas da tarde. Pedro e João estão indo para o templo. Por quê? Porque mesmo eles tendo recebido o Espírito ali no capítulo 2, eles ainda assim viam a necessidade de orar, eles viam a necessidade de buscar a Deus, eles viam a necessidade de ter comunhão com o Senhor. E aqui está a primeira marca de uma igreja verdadeira. A primeira marca de uma igreja verdadeira é uma igreja que ora, é uma igreja que tem comunhão com o seu Senhor. É uma igreja que tem uma vida de joelhos, porque se nós não tivermos uma vida de oração, meu irmão, permita-te dizer, nós estamos perdidos. O que seria de nós, se não tivéssemos comunhão com o nosso Deus? Olha para a igreja primitiva, para receber o Espírito, eles ficaram 10 dias orando, sem sair do templo. 10 dias sem sair daquele lugar, buscando, pedindo, claro que não ininterruptamente, claro que não, o texto mesmo nos mostra que eles não estavam orando ininterruptamente. Por quê? Porque quando o Espírito desceu, eles não estavam orando, estavam sentados, mas eles estavam ali, eles não iam sair dali, enquanto eles não recebessem a promessa. Eles ficaram o primeiro dia, oraram, aleluia, conversaram, comeram. Claro, ficar 10 dias sem comer? Claro que não. A Bíblia diz que eles estavam ali em oração, não em jejum. É simples, né?
Então eles estavam ali, se alimentaram com certeza, conversaram, oraram, mas aí veio o primeiro dia, o Espírito não desceu, veio o segundo dia, o Espírito não desceu, veio o terceiro dia, o Espírito não desceu, de repente alguém, porque ali tinham 120 pessoas aproximadamente, eram aproximadamente 120 pessoas, de repente alguém pensou assim, eu acho que não vai vir, hein? Jesus prometeu, mas eu acho que não vai vir, hein? Aleluia. De repente alguém ficou pensando, não, eu vou para casa, estou perdendo meu tempo aqui, mas daí vem aquele outro irmão que está do lado dele, não fica, porque ele prometeu, ele vai cumprir. Lembra que ele falou que depois de 3 dias ele ia ressuscitar? Ele ressuscitou, a gente viu ele vai cumprir a sua promessa, e o Espírito vai descer sobre nós. Eles oraram para receber o Espírito, eles oraram para ter intrepidez no capítulo de número 4, porque no capítulo de número 4, na sequência desse texto que nós estamos lendo aqui, eles são ameaçados por pregarem sobre Jesus, por falarem da ressurreição, eles são ameaçados por isso, e dizem, se vocês não pararem de pregar, nós vamos prender vocês. Qual foi a atitude deles? Vamos orar, aleluia, e eles oraram pedindo para Deus, se eles vão cumprir essa promessa ou não, não me interessa, o que eu peço para ti, me dá mais intrepidez, me dá mais coragem, para continuar fazendo a tua obra e pregando o teu evangelho. Então eles oraram para isso, eles oraram para que as pessoas recebessem um Espírito em Samaria, eles oraram para que o Espírito descesse na casa de Cornélio e batizasse a família de Cornélio e Cornélio com o Espírito Santo. Eles oraram, a igreja vivia uma vida de oração, e é por isso que tinha milagre. A primeira marca de uma igreja verdadeira é essa, é uma igreja que ora, é uma igreja que anseia por ter comunhão com Deus. Certa vez perguntaram para Spurgeon, ele foi considerado o príncipe dos pregadores na sua época, e perguntaram para Spurgeon, qual é o segredo do teu sucesso ministerial? E a resposta dele foi a seguinte: o sucesso do meu sucesso ministerial é que eu trabalho de joelhos. Aleluia. Irmão, se você viver uma vida de joelhos, se você viver uma vida de comunhão, de intimidade com Deus, pode ter certeza absoluta, a tua vida vai ser um sucesso, e não só na área ministerial não, na área profissional, na área familiar, na área conjugal, em todas as áreas a tua vida vai ser um sucesso, porque tu tem comunhão com Deus. E quando nós temos comunhão com Deus, quando nós temos uma vida de oração, porque oração não é monólogo, às vezes a gente dobra o joelho ali e fica falando, e não para um pouquinho para ouvir o que Deus tem para falar para nós. Oração é conversa, oração é relacionamento com Deus, e Deus ele quer que a gente fale para Ele, que a gente largue aos pés dele os nossos anseios, tudo aquilo que nos incomoda, o que a gente quer, o que a gente está pedindo para Ele há tanto tempo. Ele quer ouvir isso aí da gente, mas Ele também quer que a gente pare para ouvir o que Ele tem para falar para nós. E muitas vezes o que Ele tem para falar para nós não é algo tão gostoso não, mas a gente precisa ouvir, porque a própria palavra diz que Deus exorta aquele que Ele tem por filhos e aquele que Ele ama. Amém? Qual é a primeira marca da igreja verdadeira? É uma igreja que ora, isso aí, oração. Segunda marca, a Bíblia diz que era colocado um coxo na porta. Ele era colocado ali estrategicamente para pedir esmola. O objetivo único dele naquele lugar, pedir esmola para quem entrava. E isso era estratégico. Por que que era estratégico? Porque, pensa bem, irmão, a gente faz parte de uma religião, não tem como fugir disso. Nós somos religiosos, não existe como fugir disso, mas claro que a religião, no sentido atual da palavra, né? Porque religião é religare, e o significado disso é religare, ou seja, é ligar o homem com Deus. Então nós somos a igreja, a nossa religião é isso, é pegar quem está lá, perdido, e religar esta pessoa com Deus, trazer de novo essa pessoa ao contato com Deus. Então isso é religião, mas no sentido atual da palavra, religião é a prática religiosa, a gente se reunir aqui. Então a pessoa que ia para o templo,
ela já estava mais sensível. Para quê? Para ofertar na vida de alguém, para dar uma esmola, para dar uma moeda, porque, poxa, eu sou crente, né? Tem um coxo aqui na porta da igreja pedindo esmola, não vou dar nada para ele, eu estou entrando dentro da igreja. Então veja que era algo estratégico para aquele homem ali. Todo dia ele era colocado ali estrategicamente. E por que ele era colocado naquele horário? Porque aquele horário era o horário que o templo enchia. Por quê? Era o horário da oração, tradição do judeu. Era lotado de gente, irmão. Era lotado de gente para orar, simplesmente pela tradição. Então era estratégia. Agora, a Bíblia diz que vem chegando Pedro e João, e esse homem que está ali estrategicamente para pedir esmola, ele vê de longe já Pedro e João, e ele estende a mão para ele, pede uma esmola para ele, esperando receber alguma coisa. Aleluia! A Bíblia fala que ele esperava receber uma moedinha, esperava receber um trocado, esperava receber ali alguma coisa para o seu sustento. E aí, a Bíblia nos relata aqui que é a segunda marca de uma igreja verdadeira. Pedro e João fitam os olhos nele. Essa é a segunda marca de uma igreja verdadeira. É uma igreja que olha para o necessitado. Porque ninguém fazia isso, irmão. Já tinha passado centenas de pessoas por ali, mas ninguém fazia isso. Ninguém parava para dar atenção para aquele necessitado que estava ali. Quando vem Pedro e João, eles param, fitam os olhos nele. Eles olham para aquele homem. De repente, como muita pessoa ainda não tinha olhado para ele, um olhar de atenção, um olhar de carinho, um olhar de olhar para ele como gente, porque muitas vezes a gente passa por aí por pessoas, mendigo na rua, a gente não dá nem importância, olha, nem passa e olha para o outro lado, como de repente muitos faziam naquela época, chegavam, jogavam uma moedinha, mas nem olhavam para ele, olhavam para o outro lado, só dava a moeda ali, porque por pura religiosidade, e no sentido atual da palavra, pura religiosidade, davam a esmolinha, aleluia, e entravam para dentro para orar, achando que estavam fazendo grande coisa, A segunda marca de uma igreja verdadeira é uma igreja que olha para o necessitado, é uma igreja que dá atenção para o necessitado, é uma igreja que se importa com o necessitado. Aí, meu irmão, eu olho aqui e eu quero trazer para nós isso. Eu quero trazer isso aqui para a nossa vida, irmão. Analisa a tua vida aí. Analisa você mesmo a tua vida. Faz um check-up de si mesmo. E pergunta para você mesmo, e responde você mesmo. Tu tem olhado para o necessitado? Tu tem dado importância para o necessitado? Tu tem olhado para ele como gente, como pessoa, como ser humano que ele é? Mesmo muitas vezes a gente passando por pessoas que estão fedendo na rua, porque não tem condição de tomar um banho decente, porque não tem condição de trocar de roupa todo dia, porque não tem condição de morar dentro de uma casa bonitinha, não, moram na rua, junto com um cachorro ali e tal. Será que a gente tem feito isso? Será que a gente tem olhado para eles com um olhar de amor que a gente tanto prega? Aleluia. Segunda marca de uma igreja verdadeira, uma igreja que olha, que se importa com o necessitado. Logo em seguida, já vemos aqui a terceira marca de uma igreja verdadeira, no mesmo versículo, porque no mesmo versículo a Bíblia diz, eles fitando os olhos nele, Pedro lhe diz, olha para nós. Pedro fala isso para eles, olha para nós. Esse olha para nós aqui, eu vou trazer ele no entendimento de que a terceira marca de uma igreja verdadeira é uma igreja que é exemplo. Porque a gente tem o costume de dizer, não, olha para mim, olha para Jesus. Não, porque eu sou falho, olha para Jesus. Tem gente que até diz que Pedro se precipitou aqui em dizer, olha para nós. Não, Pedro estava errado. O próprio Jesus falou, né, para a gente ter cuidado com os fariseus e tal, não olhar para eles porque eles faziam e não cumpriam falavam e não cumpriam aquele que eles falavam. Então tenha cuidado, não olha para o fariseu.
Aí João agora está dizendo, olha para nós. E de repente, muitos de nós também já falou isso aí. Não olha para mim, porque se tu olhar para mim eu vou te decepcionar e não sei o que, e bibibi, e toda essa história. Mas não, meu irmão, está errado isso aí. Nós precisamos ser exemplos. Nós precisamos ser uma igreja que as pessoas olhem para nós e enxerguem em nós um exemplo. Enxerguem em nós Jesus. Todo mundo sabe, irmão, que Jesus ele é o nosso exemplo máximo. Todo mundo sabe que Jesus é o nosso exemplo principal. Se você perguntar para mim, diz aí na Bíblia aí um exemplo de homem de oração, Jesus. Diz para mim aí um exemplo de homem que cumpriu tudo a palavra, Jesus. Diz para mim um exemplo de um homem que era amoroso, Jesus. Diz para mim um homem aí que tinha compaixão na Bíblia, Jesus. Ele é o nosso exemplo principal. Agora não significa que nós não possamos olhar para outra pessoa e se espelhar nela. O próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, sede meus imitadores. Sabe por quê? Porque eu sou imitador de Jesus, e se você me imitar, vai estar imitando ele também. Então nós precisamos ser uma igreja que seja exemplo para todos. Paulo, quando vai ensinar Timóteo, quando vai pregar para Timóteo, vai enviar uma carta para Timóteo, ele vai dizer assim para Timóteo, Timóteo, seja o exemplo dos fiéis em tudo, no trato, na palavra, no amor, em todas as coisas, seja o exemplo dos fiéis. Então nós precisamos ser exemplo. Chega dessa história aí de não, olha para mim porque eu sou falho. Que isso, irmão? Que isso? Seja exemplo. Seja exemplo. Amém? Terceira marca de uma igreja verdadeira, ser exemplo. Vamos lá, recapitulando aqui para a gente gravar bem isso aí. Qual é a primeira marca de uma igreja verdadeira? Qual é a segunda marca de uma igreja verdadeira? Olha para o necessitado. E qual é a terceira marca de uma igreja verdadeira? Ser exemplo. Aleluia. Glória a Deus. E olhou para eles esperando receber alguma coisa. Diz o versículo 5. E aí o versículo 6 diz: e Pedro disse, eu não tenho prata nem ouro, mas tem uma coisa que eu tenho, e isso eu vou te dar. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Aqui está a quarta marca de uma igreja verdadeira. A quarta marca da igreja verdadeira, ela tem a autorização. Veja bem, a autorização, não falei autoridade, eu falei autorização, de usar a autoridade do nome de Jesus. Deixa eu perguntar para você, o nome de Jesus tem autoridade? Sim ou não? Eu quero sim ou não. O nome de Jesus tem autoridade? Sim. Então qualquer um pode usar o nome de Jesus e o morto vai ressuscitar? Opa, ficou dividido, hein? Sim ou não? Qualquer um pode usar o nome de Jesus e o morto vai ressuscitar? Não. O nome de Jesus tem autoridade, mas não é todo mundo que tem autorização para usar o nome de Jesus. Não é todo mundo que tem autoridade, a autorização de usar a autoridade do nome de Jesus. Nós vemos na Bíblia por 2 vezes, no mesmo livro que nós estamos lendo, o livro de Atos. Nós vemos 2 exemplos aqui no livro de Atos de pessoas que quiseram usar a autoridade do nome de Jesus e foram envergonhados. Certa vez alguns homens viram que Paulo usou a autoridade do nome de Jesus para expulsar o demônio de uma menina que estava possessa, e aí eles olham uma pessoa endemoniada também, chegam naquela pessoa endemoniada, estendem as mãos sobre ele e falam assim, em nome de Jesus Cristo. Eles falam, deixa eu falar o texto corretamente, né? Eles falam assim para aquela pessoa que estava endemoniada, conjuro-te que pelo nome de Jesus que Paulo falou, que tu saia dele agora. Eles falaram assim para aquele homem endemoniado. O que aconteceu? Foram envergonhados, apanharam, ficaram nus e tiveram que sair dali envergonhados. Por quê? Porque não tinham a autorização de usar o nome de Jesus e a autoridade que esse nome tem.
Aleluia. A quarta marca de uma igreja verdadeira é uma igreja que tem autorização para usar a autoridade do nome de Jesus e vai falar para a doença sair, e a doença vai bater em retirada, vai falar para o espírito maligno sair, e o espírito vai sair, vai falar para o morto ressuscitar, e o morto vai ressuscitar. Sabe por quê? Porque tem autorização, porque é a igreja verdadeira, a igreja de Cristo aqui na terra. Representa Jesus. Aleluia. Irmão, eu não sei se tu está percebendo, mas eu estou falando aqui as marcas. Eu não sei se tu está notando, mas a igreja, o caminho é a igreja verdadeira. Está notando isso aí? Tu está percebendo isso aí, que nós temos as marcas, pelo menos o que está aqui na palavra. A gente está vendo isso na prática aqui na nossa vida. Aleluia! Qual é então a quarta marca de uma igreja verdadeira? Tem autorização. Fala bem alto. Tem autorização. Aleluia. Glória a Deus. Esta é a quarta marca. A quinta marca de uma igreja verdadeira. Versículo 7. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. A quinta marca de uma igreja verdadeira é uma igreja que estende a mão para o caído e o coloca de pé. Aleluia. Irmão, isso aqui é lindo. Ela vê o cara caído, mas ela não deixa ele caído. A quinta marca de uma igreja verdadeira é uma igreja que estende a mão e está disposta a ajudar o próximo. Uma igreja que tem disposição de ajudar aquele que está caído. Esta é a quinta marca de uma igreja verdadeira. Irmão, olha aí para a tua vida. Analisa aí tu como indivíduo, como parte do corpo, como membro do corpo de Cristo, como membro da igreja. Analisa aí. E eu vou ter que correr, que já é 9h30. Tem mais 3 marcas para falar. Senão eu vou ficar devendo para vocês aí as marcas. Não, vamos falar todas as marcas hoje, né? Nem que a gente vá até meia-noite, mas vamos falar tudo. Amém? Olha aí, ó, vi uns amém aí, eu vou aí. Aleluia. Então, irmãos, a quinta marca é essa. É aquele que estende a mão para o caído e ajuda ele a levantar, até que ele firme os seus pés e possa andar sozinho. Esse homem aqui, ele era coxo desde nascença. Olha só, irmão, presta atenção nisso aqui. Ele nunca tinha andado na vida. Sabe o que é uma pessoa que nunca andou? Aí eu te pergunto, uma pessoa que nunca andou sabe caminhar? Não sabe, né? Uma pessoa que nunca andou não sabe caminhar. A criança, quando ela nasce, ela demora até começar a caminhar. Com quantos anos aí o Caleb começou a caminhar? 9 meses, vai, esse guri aí já nasceu caminhando, né? Meu Deus do céu. 9 meses começou a caminhar, mas demorou esse período de 9 meses, uma gestação para aprender a caminhar. Agora esse homem aqui nunca tinha caminhado. Aí agora Paulo, porque Paulo, irmão, Paulo não, Pedro, estou confundindo aí os apóstolos, Jesus. Pedro, ele tinha certeza que Deus tinha operado milagre, que Jesus tinha operado milagre, porque ele sabia que ele tinha autorização, porque o Jesus que ele andou, falou para ele, eu te dou autoridade. Por quê? Porque ele era discípulo, ele seguia os passos do mestre, ele era parecido com Jesus. Então Jesus dá essa autoridade para quem é discípulo, né? E Pedro, por ser discípulo, ele tinha certeza que ele tinha autorização para usar o nome de Jesus, e ele sabia da autoridade que o nome carregava. E ele olha para ele e fala, em nome de Jesus, levanta e anda. E ele tem certeza que aquele homem vai levantar e vai andar. Aí ele estende a mão para ele, coloca ele de pé, e de repente caminha com ele ali uns 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 passos, até ele ter segurança. E aí depois na sequência vai dizer que ele pulava, saltava louvando a Deus, por causa do milagre que ele recebeu. Mas Pedro e João, a igreja ali representada por eles dois, estenderam a mão para ele e ajudaram a colocar de pé. Quinta marca da igreja qual é? Vamos lá, é uma igreja que estende a mão. 1, 2, 3. Aleluia, tá bonito. Uma igreja que estende a mão. Aleluia. Qual é a sexta marca de uma igreja verdadeira, irmão? Sexta marca de uma igreja verdadeira.
Olha só. E saltando ele, versículo 8, e saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Aleluia. Sexta marca de uma igreja verdadeira. Eu estou na sexta, né? Deixa eu olhar aqui para ver se eu não estou me perdido aqui. É sexta, né? Sexta marca de uma igreja verdadeira é uma igreja que pega a pessoa que está fora e coloca dentro. Esta é a marca. Porque ele era colocado aonde? Do lado de fora. Com o objetivo de pedir esmola. Ele era colocado do lado de fora e não entrava nunca dentro do templo. Todos os dias ele estava do lado de fora. Aí alguns teólogos vão dizer que ele não era puro para entrar dentro do templo. Eu não vou entrar dentro desse mérito. O fato é que ele estava do lado de fora. A partir do momento que chega Pedro e João com ele, Pedro e João pegam ele pela mão, colocam ele de pé e não deixam ele do lado de fora não, eles colocam ele do lado de dentro. O Felipe estava pregando aqui num domingo desse, eu acho que 2 domingos atrás, sem ser o dia desse, o outro domingo. Ele estava pregando e ele falando de um testemunho esse que eu vou falar para você aqui de novo. Que ele pegou e saiu a caminhar, estava no exército e saiu a caminhar pela rua para procurar uma igreja, com uma Bíblia Genebra grandona que ele tinha. E aí ele e um amigo dele, eles estavam caminhando e tal, encontraram uma prostituta. Aquela prostituta, ela era desviada. Perguntaram para ele: vocês são crente e tal? Eles conversaram com ela: não, o que tu precisa é de Jesus, vamos com nós para a igreja que a gente está indo para lá. E eles foram com ela para a igreja. Chegaram lá, na igreja, o porteiro olhou para eles e falou bem assim: vocês podem entrar, mas ela não. Aleluia, irmão, isso aí não é marca de uma igreja verdadeira. Marca de uma igreja verdadeira é aquele que vai lá, pega o caído, não interessa se é prostituta, não interessa se é homossexual, não interessa o que ele é, vai lá, pega ele, traz para dentro, e aqui dentro Deus faz uma obra grandiosa e transforma a vida dele. Esta é a marca de uma igreja verdadeira. Então a sexta marca de uma igreja verdadeira é uma igreja que pega a pessoa da rua e coloca a pessoa dentro para ter comunhão com nós, para ter comunhão com a gente. Agora deixa eu perguntar para você. Aleluia, irmão, isso aqui é forte, hein? Isso aqui que eu vou perguntar é forte demais. Tu está preparado para pegar um cara que tu sabe que ele é assassino e trazer ele para cá, arrependido, e trazer ele para cá para ter comunhão contigo? Tu está preparado para sentar do lado de uma prostituta, aleluia, e ter comunhão com ela aqui como irmão, como corpo de Cristo? Será que nós estamos preparados para isso, irmão? Se tu não está, te prepara, aleluia, porque Deus vai trazer muita gente aí para transformar a vida deles, e Ele vai ter comunhão com a gente aqui, e vai mostrar fruto. Sexta marca, pega a pessoa de fora, coloca dentro. 1, 2, 3, sexta marca. Amém. Vamos lá, gente. Depois eu vou perguntar tudo, uma atrás da outra, ver se vocês lembram aí. Eu sei que a irmã está anotando ali, cara, ali é esperta. Aleluia, isso aí, gente, isso aí. Quem dera todos trouxesse caneta para analisar o texto, né? Para aprender com o texto, para gravar. Tu sabe que isso aqui é um segredinho que eu vou ensinar para vocês aqui, tá? Você sabe o que é estudar? Ler não é estudar. Ler em voz alta não é estudar. Não é. Estudar, irmão, é escrever. Quando tu lê e tu escreve o que tu aprendeu, tu está estudando. Aí sim tu está estudando. E isso é estudar. Agora tu só lê e achar que está estudando, não, tá enganado, tu está lendo. Tu está botando conhecimento para dentro. Está botando, está aqui, ó. Mas onde é que ele está? Porque a gente lê e daqui a pouco a gente nem sabe mais o que leu, né? Agora quando a gente escreve, a gente está lendo. Por isso que no colégio a professora copiava tudo no quadro e a gente tinha que copiar no caderno de novo, né? Isso é estudar. Para quê? Para fixar o conteúdo na nossa mente. E aí depois tinha o quê? Tinha os exercícios. Para quê? Para massificar ainda mais o conteúdo na nossa mente. Então estudar é isso, é escrever. Quem dera todo mundo viesse com uma canetinha, um papel para estudar aqui a palavra aqui na terça-feira. Amém? Aleluia. Qual é a sétima marca? Vou virar a página da minha Bíblia, está lá no 16. Aleluia. Versículo 16, a Bíblia diz: e pela fé no seu nome
fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Então a sétima marca de uma igreja verdadeira, e eu já vou me encaminhando para o final. Começou a pressão psicológica, está subindo aqui um músico, né? Eu vi ali o Daniel subindo, olha aí, eu tenho que acabar. Mas ele veio só conversar ali, né? Tá bom. Tá bom, vou continuar. Gente, a sétima marca de uma igreja verdadeira é uma igreja que não recebe a glória para si. É uma igreja que dá glória para Deus. E eu fiquei feliz quando eu cheguei aqui e vi o Israel cantando o primeiro hino, que já era um hino que falava que a glória é dele, né? Aleluia. Na verdade, os hinos que cantaram no repertório aqui, tudo se encaixa com a mensagem. Se tu for analisar o pé da letra, tudo se encaixa na mensagem. Amém ou não amém? Quem é que prestou atenção aí? Primeiro dá glória para ele. O outro hino, o segundo eu não lembro, mas o terceiro é o Deus que faz milagres. Me fugiu da memória agora. Me roubaram do cérebro as palavras. Olha qual lindo esse nome, é o nome de Jesus, a autoridade do nome de Jesus, é o versículo que nós estamos aqui. A autoridade do nome de Jesus. Porque olha só, o que Pedro vai dizer? Pedro vai dizer bem assim: foi este nome que deu saúde completa para ele. Ou seja, Pedro não pega a glória para ele, irmão. Entenda o que aconteceu aqui. O milagre aconteceu. A gente lê o versículo 9 diz que todo mundo ficou atônito e louvou a Deus por causa do milagre. Por quê? Porque todo mundo conhecia aquele homem. Todo mundo conhecia aquele homem que há mais de 40 anos era colocado ali. 40 anos, mais de 40 anos era coxo, desde nascença. Aleluia. Todo mundo sabia quem ele era. Todo mundo conhecia ele. E aí agora eles veem um milagre extraordinário desses, usado pelos instrumentos, que é Pedro e João que estão ali. Esses foram os instrumentos usados por Deus para que esse milagre acontecesse. Aí o que acontece? O povo começa agora a se aproximar de Pedro e João. Não, João, Pedro, aleluia. E começa a se aproximar dele assim com um olhar diferente. Poxa, quem são esses homens aí? Aí Pedro vai falar no versículo anterior, ele vai falar assim: por que vocês estão olhando para nós? Por que é que vocês estão olhando para nós? Como se, pelo meu poder e pela minha virtude, que eu fiz esse homem andar. Não foi isso não. Não foi isso não. Porque eu de mim mesmo não tenho nada. Agora pela fé no nome, o nome de Jesus Cristo de Nazaré, a fé no nome dele, a autoridade que tem no nome dele, o poder que tem no nome dele, que este está de pé na presença de vocês, e é na fé no nome dele, aleluia, que este está aqui com saúde completa. Sabe por quê? Porque o nome dele tem poder e tem autoridade para realizar milagre na terra, ontem, hoje e eternamente. Deixa eu te falar uma verdade: a sétima marca de uma igreja verdadeira é uma igreja que dá a glória para quem de fato merece. A igreja verdadeira, ela dá a glória para Jesus Cristo, porque é ele que realiza o milagre. O poder é dele, o poder está no nome dele. Não está no meu nome, não está no teu nome. O poder não está no nome de quem fala. O poder não está na vida de quem fala. O poder não está na palavra de quem fala. O poder está em Jesus. O poder está no nome de Jesus. O poder está na pessoa de Jesus. Logo, a glória é de Jesus, o louvor é de Jesus. Tudo é dele, para ele e por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo é dele, irmão. Então a glória é dele. Eu tinha que encerrar com essa, né? Puxa vida, que é tão bom dar glória para Jesus. É tão bom engrandecer o nome dele. Eu vou lá no outro e depois eu vou voltar aqui. Aleluia. O versículo 19 para falar daqui da oitava marca. A oitava marca de uma igreja verdadeira é uma igreja que prega o arrependimento. Aleluia. Irmão, se alguma vez
tu pregar para uma alma e tu não falar para ela de arrependimento, sinto muito de informar, mas a tua pregação foi incompleta. Foi incompleta. Primeira mensagem que foi pregada, Pedro pregou. E quando Pedro termina de pregar, em Atos 2, depois que ele falou tudo que ele falou, depois que ele falou acerca de Jesus, a multidão vai compungir em seu coração e vai perguntar a Pedro e aos 12: o que nós devemos fazer? Aleluia. Sabe o que é isso aqui, irmão? Isso aqui é característica de uma pessoa que está perdida, uma pessoa que não sabe o que deve fazer para obter salvação. Pode analisar, todas as vezes que você vê alguém que não é cristão na Bíblia, e você vê o evangelho, a graça se apresentando para ela, essa pessoa ela vai perguntar e vai querer saber: o que eu preciso fazer? A multidão em Atos 2 perguntou: o que nós precisamos fazer? O que Pedro falou? Arrependei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e então vocês receberão o dom de Deus, o dom do Espírito Santo, porque este dom ele não diz respeito só a nós, não. Ele não diz respeito a vocês também, não. Ele diz respeito a nós, diz respeito a vocês, aos filhos de vocês e a todos que estão longe. Ou seja, não é só para nós, é para aqueles que ainda vão vir também. Mas primeiro é necessário arrependimento, primeiro é necessário conversão, primeiro é necessário nascer de novo, primeiro é necessário que a gente reconheça que a gente é pecador, que a gente é falho, que a gente não merece, que a gente não é nada, mas Ele nos escolheu e a gente precisa dEle. Para ter a salvação, sem Ele a gente não consegue, irmão. Aleluia. Sem Ele a gente não consegue. Sem Ele a gente não consegue. Tem gente que pensa muitas vezes que o pecado de pessoas vai ser impune, né? O fulano ali, eu vou falar aqui, o fulano ali é assassino, matou um monte de gente aí agora se arrependeu, se converteu, entrou aqui dentro da igreja, tá? Mas e esse monte de gente que ele matou aí, ele não vai, esse pecado dele não vai ser pago nunca? Claro que vai, irmão, claro que vai. Todo pecado será punido, entenda isso. Todo o pecado será punido. Se não for no inferno, vai ser em Jesus Cristo, porque Ele tomou sobre si os nossos pecados, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. É por isso que o teu pecado vai ter punição, sim, mas vai ser em Jesus, ou melhor, já foi em Jesus Cristo, através da cruz do Calvário. Através da cruz do Calvário Ele tomou sobre si os nossos pecados. É por isso que o assassino, o pecado dele vai ser punido, sim. Vai ser punido, sim. É na cruz, irmão, é na cruz. Mas para isso é necessário arrependimento da minha parte. Para isso é necessário arrependimento da tua parte. Para isso é necessário reconhecimento de que nós somos falhos. Ele estava perdido, o que nós devemos fazer? Te arrepende. Olha, quando Paulo prega para o carcereiro lá, Paulo está preso, as prisões se abrem, aí nenhum preso foge. Aí o carcereiro ele pensa: puxa vida, todo mundo fugiu, porque ele não viu, estava dormindo. Todo mundo fugiu. Vou pegar a espada, vou me matar, porque é melhor eu me matar pelas minhas próprias mãos do que eu cair na mão de César. Foi o que ele pensou: vou me matar. Quando ele pensa em se matar, Paulo olha para ele e diz: não te faças nenhum mal. Aí ele pede para acender a luz, acende as luzes. Paulo diz: não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. Todos nós estamos aqui. Ali aconteceu um milagre de moral, irmão, porque tu pensa bem, Paulo e Silas estavam ali, estavam presos inocentes, mas todo o resto era culpado de repente, né? Eu não sei também, mas com certeza tinha um culpado ali. E ninguém fugiu. Então aconteceu um milagre de moral, porque as celas estão todas abertas. Não foi só de Paulo e Silas, todas se abriram, mas ninguém fugiu. Aí Paulo olha para ele: não te faças nenhum mal. Aquele homem pergunta: o que eu tenho que fazer? Paulo também vai falar para ele uma mensagem de arrependimento, mas Paulo vai falar de uma forma diferente. Paulo vai falar assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Irmão, quando a gente crê em Jesus e crê na mensagem dele, a gente tem que se arrepender.
A gente precisa se arrepender. Se a gente crê na mensagem que ele pregou para nós, se a gente crê em Jesus, a gente precisa de arrependimento. É critério para isso. É critério para crer na mensagem de Jesus. É arrependimento. É arrependimento. Arrependei-vos. Pedro termina isso aqui falando: arrependei-vos. Versículo 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam, aleluia, apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pelo Senhor. Quando a gente se arrepende, irmão, chega tempo de refrigério para nós. A gente tem visto esses milagres aqui acontecer aqui no caminho. A gente tem visto pessoas sendo curadas. A gente tem visto, teve morto que ressuscitou aqui, através de uma pessoa daqui, através da oração de uma pessoa daqui. Irmão, entenda, não foi a pessoa que realizou o milagre, foi Jesus através da pessoa. A Bíblia diz em Atos, capítulo 19, que Deus fazia milagres extraordinários pelas mãos de Paulo. As mãos eram de Paulo, mas o poder era de Jesus. Pedro levantou o coxo, as mãos eram de Pedro, mas o poder era de Jesus. A Kelly orou e o menino ressuscitou. Aleluia. As mãos eram da Kelly, mas o poder era de Jesus. Não é só esses milagres que nós estamos vendo, não. A gente está vendo milagres de pessoas virem aqui, se ajoelharem e reconhecerem os seus pecados e se arrependerem aqui. O milagre da conversão, o milagre do arrependimento, nós temos visto isso aqui também acontecer, e não é uma vez nem duas, todo culto tem acontecido isso. Se coloca de pé, irmão, se coloca de pé, aleluia. Aí eu te pergunto, eu posso me gloriar, irmão? Eu posso me gloriar se hoje aqui eu preguei a mensagem, eu falei aqui do Evangelho? Eu posso me gloriar se hoje metade dessa igreja não fosse crente e se convertesse? Não, eu não posso, aleluia, porque eu sou um simples instrumento. A glória é dele, o louvor é dele, a honra é dele, é tudo dele, para ele. Ela bagandara basura bagaia.